Pessoal, aqui na aula 37 nós vamos dar uma estudada nesse artigo sensacional, do Myers e do Newman sobre Qualitative Interviews. Ele puxou para a área de Information Systems, tá? Mas é um artigo clássico já do ano 2007, que fala bastante sobre a forma de você estruturar tudo que acontece numa Qualitative Interview. Eu acho que é um dos artigos mais inspiradores que eu já tive a oportunidade de ver e que vai estar disponível para você em PDF lá na parte de download do arquivo. Então, ele fala que a Qualitative Interview dentro da área dele foi pouco observada, e aí ele traz algumas principais formas de atuação dentro da parte de pesquisa. Talvez Qualitative Interview seja a técnica mais utilizada, a abordagem mais utilizada de todas. A gente já viu isso em vídeos anteriores. A entrevista estruturada é aquela em que não há liberdade para fazer perguntas que não estejam dentro do script. A entrevista não estruturada é aquela totalmente aleatória, a gente faz uma entrevista e pergunta. A semi-estruturada é aquela que temos perguntas que são feitas, mas que podem ser adicionadas perguntas extras durante a entrevista. A entrevista de grupo é o que o nome diz, é uma entrevista quando você junta grupos aqui. Ele fala dos problemas numa pesquisa, num tipo de entrevista, que são artificialidade da entrevista, isso é fato. Né? A gente muitas vezes a gente lida com ambientes artificiais. Tá? Às vezes você pergunta coisas para o estranho e a pessoa não vai te responder porque ela não te conhece. Depois, a falta de confiança, que isso é fundamental, né, para uma entrevista acontecer bem. Pode ser que você não conheça uma pessoa, existe uma técnica de amostragem chamada snowballing, nós já vimos um vídeo anterior, em que uma pessoa chama a outra. Essa pessoa, você conhece a pessoa 1, o entrevistado número 1, mas o entrevistado 1 indicou o entrevistado 2. Esse entrevistado 2 você não conhece. Portanto, a confiança é algo difícil de você ter para uma pessoa que é completamente estranha. Falta de tempo, isso acontece direto, muitas vezes por causa da agenda do entrevistado. O nível de entrada também, como ele é visto dentro da organização. Por exemplo, se um pesquisador entra com um nível mais baixo, tá difícil você entrevistar a partir daí senior managers. Então, às vezes acontece isso, é melhor você começar com o CEO primeiro, e aí o CEO te abrir os caminhos para entrevistar níveis intermediários do que fazer o sentido contrário. Mas isso varia muito de organização para organização, tá? Sendo bem sincero para você. O edit bias, que a gente deve evitar, que é entrevistar, por exemplo, se você entrevistar só C-level, só gerente ou só analista, você vai ter uma visão parcial e às vezes deturpada da organização e da amostra que você está trabalhando. Lembrando que em entrevista quali, a gente usa a amostra propositiva, ou purposive, em que a qualidade do entrevistado, esse sim, é mais importante do que outros fatores. Evitando aqui o Hawthorne Effect, a gente já falou isso em uma aula anterior, mas o Hawthorne Effect é a pessoa ver o chefe e aí ela muda o seu discurso, muda o que quer que esteja acontecendo ao longo da entrevista. A construção de conhecimento, então, entrevistadores, às vezes o entrevistador tem boa fé, mas o entrevistado manipula a entrevista. Você tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Ambiguidade de linguagem, então assim, às vezes a pessoa está falando num tipo com termos técnicos que a gente tem que especificar bem, e a gente tem que dizer bem, deixar bem claro no início da entrevista tudo o que vai acontecer. Tá? E simplesmente as entrevistas podem dar errado, as pessoas, por N motivos. Tá? Já vi entrevista dar errado porque o ambiente, chegou gente e atrapalhou a entrevista. Já vi a entrevista dar errado porque a organização não permitiu que a pessoa simplesmente divulgasse determinadas informações. Então, ou, por exemplo, o nome da empresa não podia aparecer, teve que ser mudada para, por exemplo, uma empresa conhecida de consultoria, teve que ser mudada para The Consulting Company, porque a empresa simplesmente não quis em princípio ela quis se negar a entregar o resultado, mas aí a gente negociou e por que a gente então se torna empresa anônima? Pode ser? Pode ser. Porque aí pode ser qualquer uma e aí eles não criaram um caso. Mas era uma entrevista que poderia ter sido, poderia ter fracassado. Tá? As práticas que ele coloca aqui da parte de sistema de informação,
né? Aí tem mais a ver com journals, a pesquisa que foi feita em vários journals. Isso aqui é uma meta-análise. Tá? Um exemplo de meta-análise é bom para você conhecer também. Ele pegou vários artigos e estudou quais são os pontos comuns desses artigos. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa permite, né, o tipo de entrevista semi-estruturado, você vê que ele usou semi-estruturado em todos esses artigos aqui. Veja que o número de entrevistas 12 de 12, 48 de 48, 27 de 27, aqui não sabe quantas foram feitas, mas de 56, 17, 105 entrevistas, 2 anos de período de entrevistas. Então, assim, isso aqui é muito difícil para uma proposta de doutorado, né? Você tem que ter uma proposta menor, né? Então, eu, por exemplo, realizei entrevistas em 2 meses. Realizei 20 entrevistas qualitativas em 2 meses. 21, 34, 35 de 102. Veja que aqui tem um monte de entrevistas que deu errado, né? 67 entrevistas deram errado aqui. Né? Porque de 65 de 102, 35 de 102, tá? 33 de 54. Esse aqui é a análise que ele fez. Tá? Esses artigos, né? Estão para dar uma ideia de tempos de entrevistas. Vê que isso aí é um padrão. Aqui ele diz que as entrevistas são suportadas pela teoria dramatúrgica do Goffman, Irving Goffman, dos anos 60. Tem 2 referências aqui, 59 e 61, né, em que ele diz que uma entrevista ela é bem parecida como um drama, em que as pessoas têm seus papéis, o entrevistador e o entrevistado. Eu tenho um cenário, como não um palco, onde a entrevista vai acontecer, eu tenho um script de entrevista, por exemplo, a entrevista semi-estruturada ou estruturada, não deixa de ser um script. Então ele compara as entrevistas com um modelo de dramaturgia, chamado de teoria dramatúrgica. Está aqui, ó, os elementos. Drama, que é a história, o palco, os atores, a plateia, a audiência, né, o script, que é o teu roteiro de entrevistas, entradas e saídas. As entradas são o que a gente chama de warm-up questions. São aquelas questões que você prepara a pessoa. Pô, fala um pouquinho de você, tua formação, teu background, né, quanto tempo você tem de empresa, de experiência. E aí você também lê aqueles disclaimers que é importantes. Essa entrada, a saída é agradecimento, encerramento da entrevista formal. O gráfico aqui, a figura 1, mostra os guidelines para entrevistas qualitativas, entrevistador, o entrevistado e tudo o que o cerca. Tá? Vamos ver aqui, então, outros guias sugeridos, situando o pesquisador como um ator. É uma forma de você trabalhar. Minimizar a dissonância social. Claro, porque tem perguntas que são muito óbvias, e a pessoa vai responder com social desirability bias. Ela vai responder para ficar bonitinha na foto. É isso aí. Representando várias vozes. Isso também ajuda na questão do elite bias. Você também tem que saber que você vai entrevistar pessoas diferentes contextos diferentes dentro da mesma empresa também. Tá? A flexibilidade, a confidencialidade, então, principalmente das informações que foram coletadas, você tem que garantir isso sob pena de perder todo o valor dos dados coletados. Tá? Então aqui ele dá alguns guias, ele observa, por exemplo, faz mais análise naqueles artigos que já foram mencionados, situando os pesquisadores, e ele diz assim, o que cada um fez, né? E aqui eles, por exemplo, não encontrou indícios desses elementos que ele acha importantes para a entrevista nesses artigos investigados aqui, e aí tem vários artigos investigados, isso é uma meta-análise, tá? Então ele tem algumas guias, o Guideline 1 já foi falado, o 2 e o 3, 4, 5, 6, 7, tá? E avaliando o modelo dramatúrgico, que é uma parte de permissões, tá? Respeito, o preenchimento dos comprometimentos individuais e organizacionais. Tá? Isso aqui é interessante. Tudo isso tem que ser documentado. A gente tem que montar protocolo de pesquisa, protocolo de entrevista e pré e pós, né? Porque depois que você converter toda a massa de dados em texto, você ainda tem que mandar para a pessoa para ela aprovar a utilização ou não daqueles dados. E a citação direta também dos dados, porque é importante que você preserve a identidade, mas você precisa dos dados. E a conclusão, finalmente, ele fala que assim, a entrevista qualitativa ela é muito poderosa, talvez seja
a ferramenta mais utilizada por pesquisadores talvez seja a ferramenta mais utilizada por pesquisadores quali, e ela tem algumas vantagens, porque ela explora muitas dificuldades, ela observa aqui uma série de fatores que são importantes para o entrevistador e para o entrevistado, né? Porque às vezes o entrevistado, ao revelar informações que nunca foram passadas, ao comentar, ao reviver, ele revive a emoção. E não raro você vê displays na linguagem não verbal do entrevistado da pessoa tá passando por aquilo de novo. E as emoções podem aflorar, você pode ter uma pausa também. Você tem que ter muita acessibilidade como entrevistador para ver o momento que a pausa tem que ser feita. E quando interromper uma entrevista? Quando a pessoa começar a se repetir demais. Aí você pode interromper, passar para a próxima pergunta ou então finalizar a pergunta, o questionário, tá? A entrevista. Se você tiver um questionário fixo, você vai utilizar até o final. E só é válida a entrevista se cumprir todas as etapas. Se a pessoa interromper no meio, parar, você informa ela, olha, tudo bem, você pode parar a qualquer momento, só que tem um detalhe, essa entrevista não vai contar, eu vou considerar como encerrada e isso aí não vai nem participar da pesquisa. Tá? Você tem que dizer isso logo no início. Bom, vamos ver o que mais temos aqui. Finalmente a gente encerra. A dica é que você construa um questionário semi-estruturado de 3 a 5 perguntas. Perguntas são perguntas que abrem o apetite do entrevistado a começar a falar. Deixa as perguntas mais capciosas para o fim, né? Ou então você simplesmente informa que a pessoa tem todo o direito de interromper a entrevista, né? Sem necessidade da menor justificativa. Mas no caso de interrupção, significa que aquela entrevista é dada como perdida. Tá? Por isso que você viu ali em alguns casos, né, tem 100 e tantas entrevistas e 35 pessoas falaram. Porque acontece isso. Você marca a entrevista, você começa a entrevista, a pessoa de repente, ela pode passar mal, ela pode interromper a entrevista, ela pode querer falar no outro dia, ela pode estar muito cansada, tudo isso pode acontecer. Então eu recomendo fortemente a leitura desse artigo, para mim foi um dos melhores, mais proveitosos artigos sobre entrevistas qualitativas, me ajudou muito no meu processo de aprendizado no doutorado, por isso fica aqui a dica para você. Você pode baixar o PDF desse artigo lá na sua aula de número 37. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.